vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os falsos profetas, falsas profecias e como reconhecê-los. Hoje a gente vê muitos irmãos sendo enganados com falsas profecias, né? Profetas que dizem que são de Deus, na realidade são enganadores, eles pregam e muitas vezes vêm com profecias na carne, e muitos irmãos às vezes desavisados, não conhecem a palavra de Deus, não têm discernimento, acabam caindo e se entristecendo, às vezes até se afastando de Deus por causa de uma falsa profecia através desses falsos líderes, né? Antes de começar, vou contar uma experiência minha agora há pouco tempo com um desses, né? E quero acreditar ainda, estou tentando acreditar ainda que ele realmente seja alguém de Deus, né? E que de repente possa só ter se entristecido comigo porque eu duvidei, né? E confrontei ele com a palavra e ele não me respondeu, então eu quero, por enquanto ainda quero acreditar que ele possa ter ficado apenas com a ofensa e nisso não quis, acabou não respondendo. E há uns meses e pouco, mais até uns 2 meses e pouco atrás, 3, hoje no Facebook, até acho que agora no dia pra cá deu uma diminuída, mas um mês e pouco atrás aí, o que mais tinha era profeta revelando ali, que era para mandar um áudio, ou mandar um zap que eles estavam revelando e dar uma palavra. E naquilo eu vi um daqueles, esse eu não sei se foi no YouTube que eu vi um vídeo dele, de uma igreja grande em São Paulo. Não vou dizer o nome que eu não estou falando para criticar. E ele disse que era para mandar um zap, que ia dar uma palavra. Tava o número embaixo do vídeo. Eu disse, eu vou testar esse cara. Peguei, adicionei ele e mandei uma mensagem, ó, que eu queria uma palavra do senhor, aí, que o senhor tem para dizer a respeito de mim. Não disse quem eu era, né? Não disse que era pregador, que era pastor, não disse nada disso. Só me identifiquei ele pelo meu primeiro nome. E ele começou a dizer que minha vida estava problema assim, problema assado, e chegou a dizer que tinham feito um trabalho para mim, que daqui a pouco ia chegar uma hora que eu ia manifestar até demônio e não sei o quê. E tem coisas que dá parecida, né? Porque eu disse, bom, irmão, quem é de nós que é cristão que não passa por lutas? Jesus nunca prometeu um mar de rosas nesse mundo. Então todos nós, dependendo da fase da caminhada que a gente vai estar, seja no início, dependendo assim, daquela fase onde Deus quer prova realmente se não vamos ficar firme com ele, quando ele tira o povo do Egito e leva para o deserto, todo cristão passa por essa fase, né? Se não passou por isso, ele não se converteu de verdade, ele não se rendeu a Jesus. Todo cristão vai passar por um deserto, vai passar por uma prova no início, para ver se realmente vai obedecer a Deus, se realmente vai confiar só em Deus, ou se ele vai olhar para o que ele deixou para trás lá no Egito, como aconteceu também com a mulher de Ló, quando Deus mandou sair através dos anjos lá de Sodoma e Gomorra, e disse para não olhar para trás, né? E nisto eu confrontei ele, disse, irmão, eu queria fazer umas perguntas para o senhor, eu gostaria que o senhor respondesse para mim em áudio. E usei a Bíblia para isso, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Eu peguei alguns textos bíblicos e disse, eu quero que o senhor me responda isso. Até hoje estou esperando ele me responder em áudio, porque digital é fácil, o capeta também escreve, né? E então ele me comprovou que ele não é no mínimo ele está, se eu ainda não quero dizer 100% que ele é falso profeta. Ele é uma igreja grande, uma igreja assim que eu vi os vídeos, tem só naqueles cultos que eu vi, né, a igreja não estava bem cheia, mas cabia mais gente, tinha mais de 100 pessoas no culto. E é uma igreja de São Paulo, não vou dizer o nome. E revelando, mas palavra muito pouca. Então cuidado com esses cultos, onde revela, e profecia, e pouco ensinamento da palavra. Gente caindo, dependendo, tem demônio, dependendo do caso, cai mesmo, né? E às vezes as pessoas se impressionam muito fácil e acabam até se deixando levar pelo lado psicológico. Aqui eu não estou querendo filosofar, porque eu sou contra essas pessoas que ficam filosofando em cima da palavra de Deus, né? Mas estou dizendo que tem pessoas fracas espiritualmente e com a mente muito
simples que se impressionam com qualquer coisa e o psicológico já está tão abalado que pode cair até sem ser demônio, né? Então, e até por ter um demônio ali agindo, pode fazer a pessoa cair também, se for um demônio agindo naquela pessoa que está ali se passando por um profeta. Se a pessoa do outro lado não está firme com Deus, não se rendeu a Jesus e tem um demônio agindo naquela pessoa, ele pode fazer o outro cair também, se o outro também não tem Jesus. Então é fácil de criar um engano numa igreja que não tem discernimento, que não tem entendimento, realmente não estão firmados todos em Jesus. Amém? Então vamos para o vídeo agora, vamos para a tela do computador, que eu vou mostrar alguns textos onde eu falei com ele, confrontei ele, né, e ele até hoje não me respondeu ainda. Amém? Tela aí você está vendo uma imagem, né? Falsos profetas, falsas profecias e como reconhecê-los. Agora irei mostrar na tela como você pode confrontar, né, e reconhecer uma falsa profecia, né, e não ter medo de um profeta que profetize coisas ruins para você, se você está firmado em Jesus, se você estiver firme na palavra, estiver realmente entregue a Jesus, não tem o que temer. Deuteronômio 18 ao 22, Deus fala como reconhecer um profeta e uma falsa profecia. Deus falando, diz assim, ó: eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como reconhecerei a palavra que o Senhor não falou? Deus está falando assim, ó: se um profeta vir para ti e profetizar, e lançar uma profecia, como é que tu vai, se tu pensar assim, como é que eu vou saber agora se esse profeta é de Deus ou não? É isso que Deus está falando. Deus responde: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então Deus está falando uma coisa: quando aquela profecia vem literalmente para você, vai acontecer tal coisa, tal data, tal isso, tal aquilo, e chegou naquilo que ele prometeu, vai sair uma causa na justiça, vai sair isso, vai acontecer aquilo. Porque quando Deus promete algo e dá datas, ele cumpre. Tem promessas, tem profecias que não se cumprem. Por quê? Quando Deus diz assim, quando Deus falou com Isaías mandou Isaías falar lá com o rei, Isaías 38, e dizer: põe a tua casa em ordem para morrer, o que Deus queria dele? Arrependimento. Mas se ele não se arrependesse, Deus tinha decretado: se tu não se arrepender, tu vai morrer. Ele estava doente, tu vai morrer dessa doença aí. É isso que Deus estava falando. E tu está desviado. Se tu não botar tua casa em ordem, tu vai se arrepender, tu vai morrer. Mas o que Deus queria dele era arrependimento. A partir da hora que Isaías disse para ele o que Deus tinha mandado dizer, Isaías saiu dali. Isaías não orou por ele para ele ser curado, porque tem casos, quando é Deus tratando com uma pessoa, Deus não vai mandar alguém orar, dependendo do caso. Quando Deus quer arrependimento, quer um conserto daquela pessoa, Deus lança a palavra sobre aquela pessoa, a profecia no caso, e deixa ela se render a Jesus, se render a Deus de novo, refletir sobre a sua vida, porque Deus quer um conserto, Deus quer arrependimento. Então nem todo caso é caso de oração, às vezes é caso de que Deus está tratando com aquela pessoa. E quando Isaías sai de lá, aquele homem começa a falar com Deus e lembrar a Deus do tempo que ele servia a Deus, e ele tem um arrependimento sincero diante de Deus, e Deus, conhecendo o coração dele, manda Isaías voltar e dizer: Deus te deu mais 15 anos de vida. Por quê? Então a profecia, então Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Deus disse que ele ia morrer se ele não botasse a casa em ordem. E como ele se consertou com Deus, pediu misericórdia a Deus, Deus mudou o decreto, deu mais 15 anos de vida. Então, nesses casos, Deus muda o decreto. Quando Deus vê quebrantamento, vê arrependimento, e a pessoa se rende diante de Deus, Deus muda a história. Então, como aquela profecia, com as promessas que era para aquele povo do Egito, né? Quando Deus mandou Moisés lá retirar aquele povo de lá e disse que ia levar isso para a terra prometida, aquela promessa era para todos. E eu pergunto: todos que estavam lá naquela terra, todos que estavam no Egito, todos que saíram de lá,
que segundo os teólogos eram quase 3 milhões de pessoas. Todos entraram na terra do Egito, aquele povo que saiu de lá só entrou Josué e Caleb e a geração de 20 anos para baixo, a geração que nasceu no deserto. Nem Moisés entrou. Por quê? A promessa era para todos, era. Deus errou, não. Mas aquele povo não obedeceu a Deus. Todos que obedecessem a Deus naquela caminhada, que confiassem só em Deus, entrariam na terra prometida, mas não foram todos que obedeceram. Então só entrou a segunda geração de Josué e Caleb. 1 Coríntios 12, do 1 ao 3, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, pois bem sabeis que eres gentios levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema, significado da palavra anátema, é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, para alguém dizer que Jesus é o Senhor, ele tem que... é só o Espírito Santo. E se ele tiver demônio, ele não vai conseguir dizer que Jesus é o Senhor. Eu já passei por esse tipo de experiência expulsando o demônio de alguém. E para ter certeza que o demônio estava ali ainda, porque ele estava disfarçando e mudava a voz, parecia que era a pessoa que estava ali, a única diferença que eu via era no olhar da pessoa. Eu disse, então se é fulano, se é tu mesmo que está falando, não é, o demônio já foi embora, então confessa que Jesus é o Senhor. Ele trancava a boca e ficava olhando para mim com aquele ódio assim, fechava o olho, fingia que estava dormindo de novo. Então quando a pessoa está com um demônio nela, ela também não consegue confessar que Jesus é o Senhor. Isso tanto vale para alguém que está lá endemoniado, manifestado, se você for orar para alguém expulsar, para expulsar o demônio de alguém, essa pessoa endemoniada, se ela tiver o demônio manifestado, o demônio não confessa Jesus ao Senhor. Mas também vale para, no caso, um falso profeta. Um falso profeta, se ele estiver profetizando por um espírito que não seja da parte de Deus, ele também não vai conseguir confessar que Jesus é o Senhor. Se ele está profetizando na carne, não é demônio, ele pode até falar essa parte aqui. Ele pode até chegar a falar, chegar a confessar que Jesus é o Senhor. Mas tem outras situações que se ele tiver no engano, se ele não tiver o Espírito Santo, se ele é um falso profeta e está endemoniado, tem mais duas situações aqui que você pode confrontar ele. E se ele realmente é um espírito de engano que está agindo naquela pessoa, ele não vai dizer isso aqui, ele vai contrariar o que a Bíblia diz, vai agir de acordo com a palavra que está dizendo aqui. Eu vou ensinar para você agora que foi o que eu fiz com esse profeta que, segundo ele, diz que é profeta. Amados, 1 João 4, do 1 ao 6. Eu vou nos versículos do meio ali, para ser mais rápido para você ler o resto. Diz assim lá no segundo refrão ali: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Os demônios, né, não todos, tem alguns que estão presos, mas eles já andam na Terra, já estão na Terra há muitos séculos, né? Então eles já estão operando, só falta ele se manifestar através do anticristo no dia final ali, quando estiver perto do arrebatamento da igreja, de tudo acabar como nós conhecemos aqui. Então, como é que você vai confrontar um falso profeta? Vamos supor que um falso profeta chega para você e profetiza: ó, irmão, estou vendo assim, vai acontecer assim, assado. Se você não quiser constranger ele na frente de todo mundo, mas se você já está, né, já não aguenta mais tanto engano, você pode, quiser confrontar na frente de todo mundo, você não está errado. A Bíblia diz que eu tenho que provar os espíritos, lá no comecinho, ó: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que ele está falando? Tem profetas que se levantaram, estão na igreja, estão por aí profetizando, e o espírito que está nele nem sempre é de Deus. Então, como é que você vai saber que se esse espírito que está nele é de Deus, se é o Espírito Santo ali ou não? Estou falando contigo, vou legal a pessoa. Pergunta para ele, que a palavra está dizendo, ó: se essa pessoa ali não confessa que Jesus Cristo veio em carne nesse mundo, o que você vai perguntar ao seu irmão? Está profetizando, está lançando uma profecia para mim, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, ou para a senhora. Jesus veio em carne nesse mundo, ele veio em espírito. Se ele tiver o Espírito Santo, se for alguém de Deus, ele vai dizer: não, Jesus veio em carne nesse mundo.
E se for um demônio que está usando ele para te enganar com uma falsa profecia, ele vai dizer, não, não, Jesus veio em espírito. Ele veio em espírito essa terra, ele não veio em carne. Então,